Fala pessoal, aqui é o Felipe, escritor cabeludo, e hoje eu queria trazer para vocês uma coisa um pouquinho diferente. Hoje eu queria trazer um conto de ficção científica e um conto ele bem perturbador, digamos assim, uma visão de mundo pós-apocalíptico bem pessimista. Hoje eu quero falar sobre Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, do Harlan Ellison, ou na língua original no inglês, I Have No Mouth and I Must Scream. E esse é um conto bem curtinho, tá? Você também pode encontrar um jogo, esse jogo complementa a história, mas como eu não o joguei, eu tenho o jogo, mas eu ainda não consegui uma versão dele em português, então eu vou focar mais no conto. Como eu falei, ele é bem rapidinho, bem curtinho, dá para você ler numa batida só. Também não é muito difícil você encontrar ele na língua portuguesa, tá? Pelo menos na sua versão física. Até você encontra em um livro ou outro, mas é bem difícil. Mas você encontra ele em audiobook facilmente. E na história, após aquele climão bom da Guerra Fria, a humanidade entrou numa terceira guerra mundial e resolveu usar as máquinas para lutar. Desenvolveu computadores super inteligentes para poder ali traçar melhor os planos de combate. E esses computadores eram os AM. Porém, em certo momento, a AM ela resolveu que era mais fácil só exterminar a humanidade, e é isso que ela fez. Porém, ela não exterminou toda a humanidade, ela deixou 5 pessoas para que ela possa se divertir, para que ela possa passar o tempo, e de uma maneira literalmente torturante. A Amy vai passar o resto da existência dela torturando essas pessoas, e essas pessoas vão ser os nossos personagens, tá? Essa história nós vamos ter ali como nosso personagem, como nosso narrador, o Ted, que é um desses 5 integrantes desse grupo de não favorecidos, dessas pessoas que não têm lá muita sorte. Então o Ted, junto com os outros personagens, que é a Ellen, o Goristar, o Benny e o Nimdok, eles vão ali passar pelas peripécias, digamos assim, da AM e tentar sobreviver num mundo onde só existe praticamente a máquina, né? Ela mantém eles ali vivos no subterrâneo e vai dando condições para que eles possam sobreviver. Porém, é uma tortura. É tipo assim, eles precisam comer, ela vai e serve alguma coisa que tem mais um gosto de urina do que de comida, mas eles não têm outra opção a não ser comer isso, né? Absorver esse tipo de coisa para continuar se mantendo, e a Amy de alguma forma os mantém vivos eternamente. Não é muito aprofundado, tá? Como que ela faz isso, pelo menos não no conto. Mas o que é interessante é justamente a gente ver esses personagens, sobretudo na visão do Ted, como eles vão passando ali, como eles lidam com a Amy, o que eles pensam, né, o que o Ted pensa dessa máquina e o que a própria máquina fala com eles. Porém, né, vai ter algum momento ali que eles vão ter que tomar algumas decisões, algumas atitudes e, afinal de contas, procurar uma saída desse terrível apocalipse. A história do Ellison, ela é bem pessimista, tá? É um futuro bem ruim, assim, digamos, mas é bem interessante a maneira como ele vai lidando com isso, e essa perspectiva, né? A gente não tinha, talvez na época que ele escreveu esse conto é bem antigo, não tinha ainda uma ideia bem definida e clara de IA, mas a AM é basicamente isso, né? Um supercomputador, uma super inteligência que pensa por si própria. E no conto é bem tratado que ela tem um ódio muito profundo da humanidade, pela sua própria criação, né? Por ela não poder evoluir, ser além do que ela foi programada para ser, que é uma super máquina, tá? Basicamente é por isso que ela vai torturar os nossos personagens. Uma outra coisa interessante é que o Ted, ele não é um narrador muito confiável. Ele tem, no entendimento dele, que ele foi o menos afetado pela Amy. A Amy, ela modifica ali os personagens de alguma maneira, tá? É mais aprofundado o que ela fez na Ellen, que é a personagem feminina, e aqui a gente tem que pôr um asterisco que o Ted, quando ele descreve a Ellen, ele é muito maldoso muitas vezes, porque o que o AM fez foi a Ellen ter um grande fogo, digamos assim. Ela é uma personagem muito voluptuosa, né? Então ela tem ali relações sexuais com os demais personagens, ela nunca se satisfaz, mas antigamente ela seria uma pessoa um pouco mais puritana, um pouco mais recatada, então essa foi a mudança, e a Amy se diverte com isso, com ela ser uma pessoa que foi invertida nesse quesito, tá? Mas é uma
com uma linguagem assim, uma escrita que meio objetifica a personagem feminina, então essa parte não é muito interessante, mas novamente se trata também muito do ponto de vista do Ted. Outro personagem que tem muita modificação por parte da Amy e muita relevância na história é o Benny. O Benny era um personagem que antes das modificações ele era um cara muito inteligente, um professor, tá? E ele foi transfigurado para ser uma criatura muito próxima a um homem das cavernas, a um homem ali meio símil, meio uma mistura com um homem e um macaco. Então ele tem ali uns trejeitos assim meio animalescos e isso pesa muito para a história ali, para a relação com os demais personagens. Outro cara assim que tem, esse é bem menos abordado, mas teve ali alguma modificação, é o Gorister, que seria um cara que antes ele era um pacifista, que ia em marchas pela paz, esse monte de coisas, e agora é uma pessoa muito indiferente. Também tem cenas dele sendo ali cruel com os outros personagens, sobretudo com a Ellen, pouco se importando para o que está acontecendo. O Nindok não tem assim muitas informações, pelo que eu saiba tem muito mais coisas no jogo, tá? Mas realmente eu não joguei, então não tem como ter toda a certeza, mas a única coisa que se tem é que ele passa muito tempo a sós com a máquina, né? E o Ted, ele acha que ele não foi modificado, que a grande coisa dele ali é justamente ele talvez manter essa sanidade, por isso ele sofrer mais do que os outros, essa tortura, que eles já estão nesse esquema, nessa tortura da Amy por mais de 100 anos, tá? Então realmente a Amy, de alguma maneira, não deixa eles morrerem. Apesar de curtinha e de todo esse tom pessimista, a história é, de certa maneira, bem envolvente, tá? Principalmente, você vê ali algumas atribulações que eles passam, que eles comentam, que eles já passaram, com algumas criaturas, algumas coisas que a Amy vai trazendo ali para poder amedrontá-los, né? E dá falsas esperanças. Então, é bem interessante, tem um desfecho bem complicado, bem complexo, mas bem interessante, novamente num tom mais pessimista. Então, se você tiver naquele dia alegre, esse conto com certeza vai te jogar um pouquinho para baixo, mas é um conto de ficção científica. Acho que para quem gosta do gênero e para quem gosta dessa ideia de futuros distópicos, futuros pós-apocalípticos e numa pegada de sci-fi mais de horror, é um conto obrigatório, tá? Eu acho que vale muito a pena você investir lendo o conto e muito provavelmente jogando o jogo também. Ele é um jogo um pouquinho mais antigo, então você deve encontrar ele fácil, num preço acessível, mas pelo foco ser muito a história, eu acho que é interessante ou você ter um inglês muito bom, que não é o meu caso, ou você realmente conseguir uma versão traduzida, acho que vai ajudar bastante. E a gente espera que alguma editora aí lance uma versão, acho que bem legal, assim, bem um visual dessa obra, porque ela tem ali alguns quesitos bem interessantes para lançar uma versão física que ia ser bem bacana. Então talvez algumas editoras estejam dando bobeira, não sei quão difícil é conseguir as licenças para lançar essa obra aqui no Brasil. Mas eu indico então esse conto, principalmente se você gosta das obras assim, por exemplo, Matrix, se você gosta de Exterminador do Futuro, essas obras onde as máquinas tomaram o controle, veja então a mais cruel delas, vá conhecer a Amy em Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, de Harlan Ellison. E já que eu estou falando de um conto curto, então também vou recomendar para vocês o meu conto, Experimento 736. Hoje nós vamos estar na pele de um experimento, tá? Tudo que ele vai passar ali numa escrita bem experimental, bem curtinha, mas também bem envolvente. E você encontra esse conto e todos os meus outros livros no meu link aqui da Amazon, que você vê na descrição. Então vai lá que com certeza alguma coisa que eu escrevi vai te interessar. Então é isso, pessoal, vindo com uma review de uma ficção científica de horror bem interessante, tá? Bem clássica e bem cult. Acho que cresceu muito nas últimas décadas o interesse do pessoal por essa história e também é uma história bem interessante. Tem seus problemas ali, tem suas linguagens um pouco complicadas. O autor, que eu saiba, também era bem chatinho, bem complicado, mas é uma história marcante que vale a pena conhecer. E lembrando que tem várias reviews aqui no canal que você pode dar uma olhada. Mas enquanto isso, comenta esse vídeo aqui, comenta se você já conhecia, provavelmente já ouviu falar dessa expressão, I have no mouth and I must scream, tá? E fala se você gosta desse tipo de história, esse tipo de conteúdo um pouquinho mais curto, um pouquinho mais direto, mas muito gráfico, né? Como esse conto, ele é bem pesadinho. Então curte esse vídeo, compartilha e nos vemos em breve.